Boa noite, alunos. Então, vamos para nossa aula, continuando aí nossa matéria, né? Primeiro, eu gostaria de dizer que eu tô com saudade de vocês, morrendo de saudade da PUC. Tem um tempão que a gente está só online, em aulas assíncronas, né? A gente não se encontra nem pelo Teams. Então, assim, eu ia falar que tô morrendo de saudade da turma. Qualquer coisa eu tô pensando em mais pra frente a gente começar a dar essas aulas pelo Teams. Gente, seguinte, a gente falou na última aula sobre processos, né? Na última aula que eu postei no YouTube, o exercício também que vocês fizeram sobre processos, né? Como gerenciar processos em serviços. E hoje a gente vai falar de uma coisa importante de se pensar quando a gente vai gerenciar processos, que é a questão da nossa capacidade, né, de operação e a demanda, ou seja, os clientes do nosso serviço, aqueles que procuram o nosso serviço, tá? Então hoje a gente vai tratar disso. Existem estratégias, né? Já existem estratégias para tentar equilibrar essa equação entre demanda e capacidade produtiva do seu serviço, né? Qual é a capacidade que o seu serviço comporta. Então hoje nossa aula vai ser sobre isso, é o capítulo 9 do livro texto que nós estamos utilizando. E não esqueçam de ficar até o finalzinho da aula, porque eu vou falar no final a atividade para vocês deixarem nos comentários aqui no canal do YouTube, valendo presença, tá? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é capacidade produtiva, tá? O que seria a capacidade produtiva de um serviço? Quando você pensa numa fábrica, é fácil de você pensar nisso. Eu tenho tantos funcionários, tantas máquinas, e eu consigo com essa estrutura produzir, sei lá, 100 peças num dia, 10 peças em uma hora, não sei. Vocês têm como mensurar isso mais fácil, né? O serviço a gente não tem como estocar, né? Uma das características que nós vimos nas primeiras aulas é a perecibilidade do serviço, ou seja, é a impossibilidade de estocá-lo, né? Então, o serviço ele é oferecido e realizado na mesma hora ali que chega o cliente, muitas das vezes, né? Simultaneamente, né? Com a compra e a realização do serviço, né? Então, a capacidade produtiva em serviços, ela é um pouquinho diferente da capacidade produtiva na indústria, né? Capacidade produtiva em serviços é considerado todos os recursos ou ativos que a empresa pode usar para criar os serviços, né? Então, no caso de serviços, esses recursos são a própria instalação física projetada para receber os clientes, ou seja, existe uma capacidade, um espaço físico, né, que comporta um número máximo de clientes dentro do seu estabelecimento ou no local onde o serviço está sendo oferecido. Então, essas instalações, o tamanho, o mobiliário, a forma de disposição do que é necessário para oferecer o seu serviço é considerado um recurso que vai impactar na capacidade produtiva do seu serviço, né? Na capacidade de oferecer o serviço. As instalações físicas projetadas para armazenar ou processar os bens é o seguinte, todo o espaço voltado tanto para armazenar aquelas coisas que são necessárias para fazer o serviço, né? Quanto a chegada, né, da pessoa, onde que ela vai ficar, né? Onde que vai ser realizado o serviço seriam as instalações físicas projetadas para receber. Mas, por exemplo, o estacionamento faz parte dessas instalações físicas para armazenar ou processar os bens, né? No cabeleireiro lá, onde que ele vai guardar o shampoo que vai lavar seu cabelo, né? No caso das meninas aí, o condicionador, as toalhas e todo equipamento que ele precisa seria essas instalações físicas para armazenar ou processar os bens, tá? A cozinha, né? No restaurante, o cozinho não vai, então faz parte dessas instalações físicas.
Esse segundo tipo de instalação física, ele é muito importante porque ele vai impactar também diretamente a capacidade produtiva, né? Por exemplo, um restaurante, o tamanho da cozinha, o número tanto de funcionários quanto de capacidade de fogão, de vasilhame, ele vai impactar na forma que você consegue atender seus clientes. Então, você vai ter um número X que você consegue atender, passou daquele número, você vai gerar espera e às vezes não vai conseguir nem atender o cliente de uma forma com qualidade, tá? Um outro recurso que impacta muito a capacidade produtiva são todos os equipamentos utilizados durante o serviço, né? Então, às vezes, dependendo do serviço, vai ser necessário alguns equipamentos e a sua capacidade produtiva ela fica limitada ao número de equipamentos disponíveis. Quer um exemplo fácil? É a mesma coisa no cabeleireiro, né? Normalmente vai ter que usar o secador, então ele vai conseguir processar o serviço, né, o número de pessoas, dependendo da disponibilidade desse tipo de equipamento, ou, por exemplo, o lugar que se lava o cabelo, né? Você tem um rodízio ali, mas você não consegue, não tem jeito. Enquanto se você tiver 3 pias para lavar o banheiro, né, no salão, você só vai conseguir atender 3 de cada vez, né? Então, não tem como, esses equipamentos físicos também, eles impactam a capacidade produtiva. Obviamente, a mão de obra tem um impacto gigantesco na capacidade produtiva, porque é o número de funcionários que você tem para atender naquele serviço, né? Você tem saídas para isso, você pode, por exemplo, passar parte do processo para outro serviço, para tentar desafogar, né, para aumentar a capacidade produtiva. Você pode, né, permitir que o processo seja automatizado de alguma forma, por internet, por aparelhos, smartphones, mas dependendo de como for o seu serviço, a mão de obra, o tanto de pessoas que você tem disponível para atender a sua demanda, também vai impactar na sua capacidade produtiva. E, por último, a infraestrutura. Quando a gente está falando de infraestrutura, a gente fala de uma coisa mais macro, né? Por exemplo, o aeroporto é a infraestrutura necessária para atender os clientes de uma companhia aérea. O serviço é da companhia aérea. Mas não adianta a companhia aérea querer aumentar demais a demanda dela, por exemplo, se ela não tem nem infraestrutura de aeroporto para comportar essa demanda. Um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Então, quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando dessa estrutura macro que muitas vezes é necessária para se processar um serviço, tá? Uma coisa que eu sempre bato, dou muito exemplo em sala de aula, como que a infraestrutura impacta, é a questão dos eventos, né? Tem produtores de eventos que não planejam direito, evento como um serviço, né, um tipo de serviço, e realizam um evento gigantesco e atrapalham o trânsito todo de determinada região. Por quê? Aquela região não tem infraestrutura de trânsito suficiente para comportar aquele aumento de demanda de carros e de transporte necessário para as pessoas se locomoverem até o evento. Sempre falo isso, né? Gente, quem projeta evento, quem planeja evento, tem que ficar preocupado com que esse acesso de entrada e de saída do evento, porque isso pode causar um tumulto gigantesco, né? Então a infraestrutura é mais um exemplo de como que a infraestrutura vai impactar na capacidade produtiva de um serviço. Então a gente tem que entender muito bem todos esses elementos, todos esses 5 elementos, para tentar entender qual que é a capacidade produtiva, o que é que você consegue, qual que é o número de pessoas que você consegue atender em um mesmo tempo no seu serviço, para realizar o seu serviço, tá? Qual que é a sua capacidade de processamento do serviço, quantas pessoas que você consegue, tá? Isso é muito importante, porque se você não gerenciar bem essa relação de capacidade e demanda, você pode, deixar de atender pessoas que desejavam seu serviço e isso causar frustração e a pessoa não vai querer voltar porque fala, eu fui lá, não fui atendido, não vou perder meu tempo voltando lá, né? Ou criar insatisfação naquelas pessoas que estão sendo atendidas porque o serviço não está sendo atendido com a qualidade esperada, tá? Então é extremamente importante, a gente está falando de processo, né? A gente falou na última aula de processo, e a gestão da capacidade produtiva e da demanda pelo serviço, ela é importantíssima quando a gente pensa em processo,
porque isso pode atrapalhar seu serviço. Assim como um processo mal planejado pode atrapalhar o seu serviço, se você não conseguir gerenciar essa demanda ou essa capacidade, você pode ter um processo lindo de serviço, mas de repente no momento de pico de movimento durante seu serviço, você joga todo aquele planejamento, joga tudo por espaço, porque o serviço não vai ser executado de uma forma bacana, tá? Eu vejo isso muito em evento que eu vou. Eu trabalhei 20 anos com evento. E eu via isso demais, entendeu? É aquela velha história, né? Você vai no evento, vai num show, alguma coisa, ou num evento esportivo, né? E aí você perde muito, porque ou tem fila no banheiro, ou tem fila para comprar as coisas, né? Uma bebida, ou alguma coisa para comer, né? Então, assim, às vezes você tem uma experiência ruim, não pelo show, não pelo evento em si. A entrada foi ótima, não teve a fila foi pequena, a segurança está excelente, a ambientação do evento está linda, está tudo lindo. Mas você sai insatisfeito porque a pessoa não preocupou com essa calibração, essa gestão da capacidade produtiva das várias partes do evento. Tá? Ou o banheiro foi uma tragédia grega, ou você demorou muito, né? Você perdeu grande parte da festa ou do evento em fila de banheiro, ou alimentação, ou para entrar, ou para sair, enfim, todas essas partes do serviço que não foram bem gerenciadas, essa questão da capacidade produtiva e da demanda, tá? Então, o que acontece? Como é que você alcança a lucratividade, já que toda empresa tem uma capacidade limitada, né? Nenhuma empresa tem, assim, capacidade de oferecer serviços de forma ilimitada. Tudo a gente tem que pensar o número máximo de pessoas que a gente consegue atender. Então, da onde que vem, então, a lucratividade, quando a gente fala de sucesso financeiro, lucratividade das empresas, já que elas existem essa capacidade limitada de recursos para atender um número limitado de pessoas, né? Isso vem muito da competência da gerência, de utilizar esses elementos que eu apresentei da capacidade produtiva, ou seja, a mão de obra, o pessoal, o trabalho, o equipamento e as instalações, que eu acabei de citar nesse slide anterior, tá? Do modo mais eficiente e produtível possível. Isso quer dizer atender maior número de pessoas? Não. Isso quer dizer em atender com qualidade, tá? O maior número de pessoas. Qualidade. E não simplesmente porque, às vezes, dependendo do serviço, o serviço precisa de uma atenção maior. Então, simplesmente fazer igual linha de montagem não funciona, porque o cliente vai ficar frustrado. Tá? Então, quando a gente fala de capacidade produtiva, de lucratividade, não é aquela coisa que a gente pensa igual em indústria, que quanto mais eu vender, se eu tiver uma margem de lucro legal, né, maior vai ser a minha lucratividade. Não, tá? Quando a gente fala aqui em serviços, adequar a sua estrutura de pessoas, equipamentos, instalações, tá? A sua força de trabalho, um trabalho também bem feito, não adianta nada você ter um número de pessoas e o seu pessoal de linha de frente está exausto por causa de horas ou número excessivo de atendimentos, tá? Então não é número, é o modo mais eficiente e não o modo de tentar conseguir o maior número. Se conseguir as duas coisas, ótimo, tá? Mas sempre tem a questão da eficiência, né? Acima da questão de simplesmente produtividade e lucratividade. Até porque você pode fechar ali, você pode ter um dia que você atendeu, sei lá, 100 pessoas, o seu normal é atender 70, no dia você atendeu 100, mas essas 100 não foram bem atendidas. Então, quantas que voltarão no próximo dia? Será que com o aumento do atendimento sem qualidade, será que essas 100 voltam? Bem provável que não, né? Então, a gente tem que entender o seguinte: o nível de demanda durante a prestação de um serviço, durante o período que o serviço está disponível, ele varia, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Supermercado, eu que faço compra, sou dona de casa,
A gente sabe que final do dia, quando o pessoal sai do trabalho, à noite, muitas vezes de manhã, são os dias mais movimentados. São os dias mais que o supermercado está mais. Os horários, desculpa. São os horários que o supermercado está mais cheio. Eu, principalmente agora nessa época de isolamento, de Covid-19, prefiro ir ao supermercado no horário do almoço. O horário do almoço é meio-dia. Porque o supermercado que eu frequento, normalmente nesse horário, ele está mais vazio. Por quê? As pessoas têm que dar comida para criança, né? As pessoas querem almoçar em casa, ou sei lá onde elas querem almoçar. Não, eles estão no supermercado, estão geralmente almoçando, né? E aí você vai ver, por exemplo, aeroportos. É notório que os aeroportos ficam mais cheios às segundas e às sextas. Porque tem muitas pessoas que viajam para trabalhar em outras cidades e voltam para casa, né, onde a família mora, nos finais de semana. A mesma coisa, rodoviárias, transporte público. É óbvio que em horário de pico, né, de manhã e no final da tarde, quando as pessoas têm que ir ao trabalho, é horário de maior demanda. Então, o nível da demanda, ela vai variar devido a várias situações, tá? Ela pode variar em horários diferentes do dia, em dias diferentes da semana, em dias diferentes do mês, e em épocas diferentes do ano e assim sucessivamente, ok? Então, assim, a gente tem que entender qual que é a variação dessa demanda para fazer a gestão do nosso serviço, da nossa capacidade produtiva do nosso serviço, para poder atender bem, né, as pessoas durante esses picos que eu vou mostrar para vocês, são picos, né, de movimento e de demanda, tá? Então, além disso, o tempo e o esforço necessário, né, para oferecer cada serviço pode variar também dentro do processo, os gargalos que a gente chama, né? Então, muitas vezes a recepção ela flui tranquila, mas aí, por exemplo, pode agarrar um restaurante no momento de trazer os pratos. Então, isso também tem que ser monitorado. A demanda durante etapas do processo, tá? E isso tem como ser gerido, né? Eu acho interessante, por exemplo, assim, quando eu tenho que ir num pronto-socorro, hospital, né? Você não marcou horário, né? Sei lá, seu filho tá com febre há 48 horas, não dá para esperar, ou alguém tá passando mal, tá vomitando da sua família, você tem que ir ao hospital, ao PA, que a gente fala, ao pronto-socorro. É engraçado, porque muitas vezes você demora na triagem, mas aí quando você vai para o atendimento é rápido. Muitas vezes essa demora da triagem ela é um pouco proposital. Porque se começa a passar todo mundo muito rápido na triagem, você tem um excesso de pessoas lá na espera para o consultório. E isso pode gerar insatisfação, né? Então as pessoas tentam gerenciar, tá, esses gargalos durante o processo, porque cada etapa, cada ponto do processo vai requerer um tempo e um esforço diferente até a entrega total do serviço, né? Então, se a gente também pensar no restaurante self-service, é mais ou menos isso. A pessoa entra rápido, mas aí provavelmente vai ter uma fila, se for horário de pico de almoço no self-service, e ela quer sair rápido. Então, é interessante também que tenham 2, 3 caixas na saída para que isso também não, a pessoa já chegou, já perdeu tempo servindo, já comeu e ainda vai demorar na saída, né? Pensando que a gente vai no self-service muitas vezes, porque a gente está com pressa, não quer sentar e esperar a comida ficar pronta, depois o garçom trazer, etc, tá? E além disso também a gente tem que entender que vai impactar muito na nossa capacidade produtiva, porque muitas vezes quando é um serviço que você tem que entender o que está acontecendo e tratar o problema, por exemplo, quando você vai consertar um aparelho eletrônico, tá? Isso vai variar, esse tempo vai variar dependendo do problema que seu aparelho tem, né? Então também a sua capacidade produtiva vai ser impactada, porque vamos supor, vou dar um exemplo aí de loja de celular. Vamos supor que num dia chega 10 pessoas tentando trocar película. Ok, é um serviço rápido, não tem muito problema. Porém, é que tem pessoas que não trocam, tem muitas pessoas que não vão trocar película, vão levar para um conserto. Aí vai ter que abrir o aparelho, tentar entender o que está acontecendo e etc. Então, será que você tem pessoas, os seus funcionários, eles são suficientes para atender a essas
duas demandas tão diferentes, né? Então, assim, esses três fatores, a própria variação normal do nível de demanda, pessoas, né, em horários diferentes, dias diferentes, o serviço tem mais procura em pontos diferentes do tempo, vamos dizer assim. A questão de cada processo do serviço necessitar um tempo e um esforço maior para ser realizado. E a questão que as pessoas chegam muitas vezes com demandas, né, próprias do serviço, que levam mais tempo e menos tempo, isso tudo vai impactar a sua capacidade produtiva e tem que ser gerido, tá? Como? Você pode ter mais pessoas nos momentos de pico, né? Você pode colocar mais funcionários em pontos do processo ou mais equipamentos em pontos do processo que pode acontecer o gargalo, né? Ou, no terceiro caso, você pode também ter, né, pessoas ou pontos especializados em demandas mais simples, mais rápidas de resolver e aqueles para que as demandas mais complexas, ok? E aí, como é que a gente então gerencia esse excesso de demanda ou excesso de capacidade? Excesso de demanda é quando você tem muita gente para ser atendido e não tem capacidade produtiva suficiente para atender bem, do jeito que deveria ser, todas essas pessoas que procuraram o seu serviço. Excesso de capacidade é o contrário, é quando você tem uma estrutura de pessoas, equipamentos, instalações, né, ali à disposição, mas você não tem demanda para aquele tamanho, de capacidade que você tem para oferecer o seu serviço, né? Então, excesso de demanda, vamos colocar aí evento, um show, né? É quando um show bomba, o show tá cheio, e excesso de capacidade é quando você projeta um show aí, sei lá, para 3.000 pessoas e vende 1.000 ingressos. Então você tem uma capacidade, né, de banheiro, de alimentação, de espaço, de cadeiras, de tudo, e que não vai ser ocupada em sua totalidade, né? Pensando também a mesma coisa, num voo, né, que você vende todos os assentos, né? Você até acaba com as tarifas promocionais porque conseguiu vender tudo. Então você tem um excesso de demanda, todo mundo querendo aquele voo, aquele ônibus, enfim, né? Às vezes você tem que pôr até ônibus extra ou voo extra, como acontece nos feriados. E excesso de capacidade é o contrário, quando você tem um ônibus saindo com 27, 30 lugares, você tem 10 pessoas, ou um avião saindo com 100 e poucos lugares, você tem, sei lá, 50 lugares ocupados, tá? A capacidade continua para oferecer o serviço, né? Mas não teve demanda para aquele horário, para aquele voo, para aquele ônibus, etc, tá? Então, como é que a gente faz a gestão disso? Tá? A gente tem que tentar buscar utilizar sua mão de obra, né? O trabalho, os equipamentos e as instalações, que são aqueles lá daquele primeiro slide, aqueles itens, né? Do modo mais produtivo, tá? Então, o que pode acontecer? O que pode acontecer entre essa relação excesso de demanda e excesso de capacidade? No excesso de demanda é quando você tem mais pessoas para ser atendida do que aquilo que você consegue atender, tá? Então, o que vai acontecer? Duas coisas podem acontecer. Você pode simplesmente falar, não, eu não posso te atender, né? Tá cheio, o meu restaurante tá cheio, eu não tenho como atender, o voo tá cheio, o ônibus tá cheio, etc, tá? Então, você perde a oportunidade, né, de ter mais um cliente utilizando e fidelizar e etc, tá? Ou, dependendo, tem serviço que tem uma flexibilidade, você pode até atender, mas você não vai conseguir atender com a qualidade que você deveria atender e você pode gerar insatisfação, tá? Então, isso é um caso, quando há excesso de demanda, você não, né, acabou. Existe um outro caso que é quando a demanda excede a capacidade ótima, tá? O que acontece? A pessoa do serviço não é recusado, tá? Só que o serviço opera sob condições sobrecarregadas, tá? E aí é bem provável que os clientes não vão ser bem atendidos. Então, eles vão perceber que caiu a qualidade do serviço e eles vão ficar insatisfeitos, tá? Então, isso é muito comum em restaurante, né? Ou evento também, isso já aconteceu, eu já vi isso muito acontecer em evento.
O pessoal não quis nem saber, vendeu, principalmente na última hora, aqueles ingressos de última hora, as pessoas falaram assim, vamos abrir aí, filho, o que vendeu, a gente coloca para dentro. Isso vai causar problema, porque você vai atender, mas não vai atender direito. Vai ter uma sobrecarga ou de banheiro, ou de espaço, ou de serviços, né? Ou filas para você ir ao banheiro, fila para comprar comida, igual eu dei no começo, né, dessa aula, tá? Vai gerar insatisfação, tá? E aí existe um problema que existem alguns serviços que não tem como você recusar. Por exemplo, banco, lotérica, né? Não tem como. Você está ali para prestar o serviço. Então, quer dizer, se tiver um pico, né, você tem que atender. Então, a obrigação do gestor é monitorar quando tem esses picos e mobilizar, né, a sua estrutura de serviço para tentar atender da melhor forma possível nesses momentos em que a demanda excede a capacidade ótima de atendimento do serviço, tá? Uma terceira possibilidade é quando a demanda e a oferta estão bem equilibradas. Ai, gente, isso é um paraíso, tá? É a capacidade ótima, tá? Tanto a mão de obra, os funcionários, como as instalações estão ocupados, sem sobrecarga, o cliente está recebendo o serviço de boa, tá tudo lindo, tá? Isso aqui é o ideal, tá? Né? Dá para chegar nisso? Tá, depende de como você gerencia, você conhece sua demanda e gerencia isso, né? Principalmente tem alguns serviços que são mais... Tem algumas formas, por exemplo, quando você trabalha com reserva, né? Ou quando eu falo reserva é o seguinte, tem profissionais da saúde que tem uma agenda, né, flexível, mas que eles conseguem atender, sei lá, 8 horas por dia, um número X de pacientes, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho quando tem mais, quando tem menos, mas conseguem manter o atendimento de uma forma, vamos dizer assim, equilibrada, tá? Então tem como você fazer isso sim, tá? A gente vai aprender durante essa aula algumas técnicas que você pode utilizar na hora de gerir a sua capacidade produtiva e a sua demanda para que a gente chegue nesse ponto, tá? Que a gente tenha capacidade suficiente para a demanda que a gente está atendendo. E por fim, nós temos uma última situação que é o excesso de capacidade. As anteriores, nós estamos falando de demanda acima ou igualada. Quando tem muita procura o serviço e você não tem a capacidade, a sua capacidade ou excede a sua capacidade ou excede a capacidade ótima de produção, tá? Agora a gente vai falar o contrário, quando você não tem tanta demanda, né? É quando você tem um serviço, porém a demanda está bem abaixo da sua capacidade ótima ou abaixo da sua capacidade ótima. E aí o que acontece? Todos os seus recursos, ou seja, mão de obra, trabalho, equipamentos, instalações, estão subutilizados, tá? E isso vai gerar o quê? Baixa produtividade, tá? E isso é arriscado, porque pode chegar ao ponto que a sua lucratividade seja abalada de uma forma que você vai falir, você tem que fechar seu serviço, tá? Uma outra coisa é que dependendo do serviço, essa baixa utilização acaba se tornando risco, tá? Porque, dependendo do serviço, era desejável que tivesse um número maior de pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo claro disso. Shows, eventos esportivos, né? Boates, sei lá, barzinhos, muitas vezes, que às vezes você vai num bar ou num barzinho. Eu já não estou mais nessa idade, eu já gosto de lugares que estão no máximo com sua capacidade ótima. Mas quando eu era, né, nova, da idade de vocês, aí dos meus 20 anos, se eu fosse numa boate que tivesse com excesso de capacidade, ou seja, vazia, eu não ia gostar, porque eu queria, né, ver gente, eu queria confusão, né? Então, assim, um show pode acontecer a mesma coisa, uma festa, com certeza, né? Então, existem alguns tipos de serviços que o excesso de capacidade, ou seja, a baixa demanda, ela fornece uma experiência desapontadora, tá? E assim, ainda fico com medo, nossa, mas está operando tão vazio, será que esse negócio é para frente? Será que continua, né? Então, assim, não são todos os serviços, óbvio. Eu adoro viajar em avião vazio, adoro viajar ir no cinema com mais
que não esteja lotado, né? Tem muitos serviços que é um pouco desejável, né? É bom quando você chega no cabeleireiro não tá aquela loucura, aquela correria, né? Tudo, mas dependendo realmente excesso de capacidade, ou seja, a falta de demanda é um pouco desapontador, né? Bom quando a gente vai no médico, no dentista, não tem fila, você chega atendido na hora, isso é bom, mas dependendo em outros casos não é desejável, tá? E em muitos outros casos, a capacidade ótima, igual eu estou falando com vocês, que é nesses casos de shows, eventos esportivos, etc., a capacidade ótima vai ser a capacidade máxima do lugar, né? Quanto mais cheio, melhor, desde que todos os serviços estejam sendo feitos da forma adequada, né? É quando você vai em um show, o show está cheio, mas você vai facilmente ao banheiro, você tem acesso fácil à alimentação, à bebida, né? Você escuta bem, de todos os lugares do local você está tendo um acesso legal, você às vezes tem um espaço para dançar, né? Não é assim? Eu gosto quando a coisa tá assim, né? Você vai num restaurante, a mesma coisa, né? Apesar de você ver que as mesas estão sendo ocupadas, mas está tudo acontecendo dentro de um nível bom de qualidade de serviço, né? Festas, etc. Dependendo, a capacidade ótima é exatamente a capacidade máxima do local. Não é sempre, tá, gente? Então, a gente tem que entender o seguinte, tá? A demanda, ela normalmente é flutuante. O que nós, como gestores, temos que fazer? Tentar ajustar o nível da capacidade para atender a essas variações de demanda, tá? Ou, tá? Não precisa ser uma ou outra, pode ser ambas. Gerenciar o nível da demanda. Como? Existem várias estratégias de marketing, tá? Para tentar nivelar os picos, tanto os picos altos de demanda quanto os vales, né? Quando há queda da demanda, tá? Para tentar gerar um fluxo mais consistente do serviço e a gente conseguir operar o nosso serviço ou prestar nosso serviço. Ai, Senhor. Desculpem os gritos. Estou ouvindo daqui, tomara que não tenha gravado, se estiver gravado, peço desculpa. Gerenciar a demanda de forma que vocês consigam oferecer um serviço de qualidade, né, dentro da capacidade produtiva do serviço de vocês, né. Geralmente, as empresas usam combinação dos dois, tá? Eles tentam adaptar a capacidade produtiva para os picos e não deixa esse pico extrapolar ao ponto de atrapalhar o serviço, tá? Como? Vamos lá. Por exemplo, quando você vende ingressos para um show ou para um evento esportivo, você põe limitação do número de ingressos, ponto, tá? É uma forma de você tentar gerir, né? Você vai colocar sua capacidade para um número X, vai colocar esses ingressos à venda, né? Ou vai oferecer de graça, enfim, né? E quando acabar, acabou, porque você não vai colocar mais. Se tiver uma procura gigantesca, você pode inclusive abrir um outro dia, tá? Ou, né, no caso de show, abrir um outro dia, tá? Mas você não coloca em risco, né, a prestação do seu serviço, tá? Então, um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, eu quis colocar essa tela aqui, para mostrar que seriam os picos, tá? Que você tem até de um serviço de TI, tá? Fiz de propósito, pensei em vocês, tá? Quando vocês têm o pico de uso do serviço, né? E aqui abaixo é quando a gente chama do vale, né? Da demanda pelo serviço, né? E aqui de vermelhinho, azulzinho é a capacidade produtiva, a capacidade de processamento, né? De infraestrutura de processamento de dados, né? De acordo com o crescimento do acesso. Vai chegar uma hora aí que vai cair, vai dar pau, não vai dar. Não vai conseguir, não tem infra para isso, tá? Então é tentar gerenciar de forma que não chega aqui, né? Ou você aumenta a sua capacidade produtiva, tá? Ou você aumenta a sua demanda. Tá? Eu tenho um exemplo ótimo para dar sobre isso aí. Eu ajudei meu pai a se cadastrar naquele auxílio emergencial do governo. Meu pai é um microempreendedor individual, MEI. Ele tem uma banca de abacaxi no mercado central aqui de Belo Horizonte e simplesmente não está vendendo, não está fechado o mercado, né? Quer dizer, não vende, você tem aluguel para pagar, enfim, né? Aluguel do ponto, etc. E eu fui ajudá-lo, então, a retirar, e aconteceu isso. Eles inventaram um aplicativo lá, a Caixa Tem, que uns dias lá o negócio estava dando certo, não.
né? Porque você percebia claramente que tinha um excesso gigantesco de demanda, de procura, e eles não estavam dando conta mesmo. Aí eles mudaram lá alguma coisa, lá, sei lá, depois de uns 3 dias eu consegui entrar. Mas eu entrei na mídia, né, para ver o que estava falando, eu vi várias reportagens mostrando que as pessoas realmente não estavam conseguindo, e a Caixa atribuiu isso a um excesso de busca, de demanda, de acesso, e eles estavam tentando se adaptar, ou seja, tentando, né, gerenciar a capacidade produtiva deles para dar conta dessa demanda, tá? Então, existem 2 formas, então, da gente fazer isso. É gerir a capacidade e gerir a demanda, como eu mostrei aqui, né? Uma coisa é você fazer a gestão da qualidade, da capacidade produtiva do seu serviço, a outra é fazer a gestão da demanda. Como é que a gente faz a gestão da capacidade, tá? Primeiro a gente tem que tentar entender, a gente tem que ter uma medida de quanto, o que seu serviço dá, aguenta, qual que é a capacidade produtiva do seu serviço. Isso é feito normalmente pelo número de horas de disponibilidade do serviço ou unidades, ou porcentagem de espaço disponível para aquele serviço ou para aquele momento do processo de serviço, tá? Então, em uma operação de serviço bem planejada e gerenciada, todas essas capacidades de instalação, equipamento, suporte pessoal, eles vão estar equilibrados durante todo o processo, tá? É isso que a gente tem que fazer quando a gente tenta gerenciar a capacidade produtiva, tá? E aí, a gente vai lembrar aqui daquele blueprint que a gente aprendeu na última aula, né? Ele serve para a gente ver onde que tem os gargalos e tentar minimizar esses gargalos, oferecendo o quê? Mais um pouco de um desses quesitos. Aumentar as instalações, aumentar os equipamentos de suporte, ou então aumentar o número de funcionários naquele momento, onde pode acontecer, naquele local onde pode acontecer o gargalo, ou naquele momento que a gente detecta que a demanda é maior para o seu serviço, ok? Bom, então, a sua capacidade, ela pode ser ampliada ou reduzida, tá? Existem algumas que são um pouco elásticas quanto a essa habilidade de absorver demanda extra, tá? Por exemplo, alguns serviços eles aguentam, né? Absorver um pouquinho a mais, né? Dá conta. É diferente, por exemplo, de um serviço de transporte urbano, né? de transporte interestadual. Quando você vai viajar, não tem jeito. Você tem lá, sei lá, 43 poltronas no ônibus, é isso. Não adianta você querer entrar, não vai entrar, porque 43 lugares acabou. A mesma coisa dentro do avião. Então, elas não são elásticas, são inelásticas. É isso, só que a infraestrutura não tem jeito ali, tá? Alguns outros serviços, sim, você tem essa habilidade. Então, você pode atender naquela sua estrutura, naquela sua capacidade produtiva, trabalhar aqueles momentos de pico. Restaurante conhece isso muito bem, né? Às vezes coloca mais funcionários durante o momento do almoço, né? Às vezes o gerente, ele sai, às vezes vai até pro caixa para ajudar ali, coloca um caixa a mais, né? Ele consegue se programar para, durante aquele momento de demanda extra, ele consegue lidar e depois volta ao normal, tá? Outra coisa é você aumentar o uso das suas instalações por mais tempo, ou seja, aumentar o tempo de funcionamento do seu estabelecimento, né? Isso acontece muito no Natal, né? Como a demanda aumenta muito, muitas vezes você aumenta o tempo de funcionamento para dar conta dessa demanda, desse aumento de demanda, tá? Uma outra coisa é você reduzir o tempo médio que os clientes gastam em um determinado processo do seu serviço, tá? Isso é muito utilizado, por exemplo, quando você utiliza parte do processo para o autosserviço. Então, pensa bem, foi até um exemplo dado no livro, que eu pensei nele também na hora. Hoje, as empresas, tanto de ônibus quanto de avião, têm colocado totens para você, de autosserviço, para evitar aquele momento de você ter que pegar uma fila para imprimir sua passagem, para descer, para pegar o ônibus. Isso pode virar um pandemônio, principalmente em épocas de véspera de feriado, épocas, né, de maior pico, como segunda e sexta-feira, que é quando esses locais estão mais cheios. Então, é um exemplo de como que você diminui
esse tempo médio que os clientes levam em algum processo, tá? Então, tem como gerenciar isso também, não só utilizando autosserviço. Você pode mudar o seu processo, enfim, tem várias formas de fazer e é uma forma de você gerenciar a sua capacidade, aumentando-a ou reduzindo-a a partir da demanda, tá? Você pode também ajustar essa capacidade à demanda. Como? Já que você sabe, se você conhecer quais que são os horários, os dias ou os períodos que você vai ter um pico na sua demanda, ou uma redução, você pode, por exemplo, programar períodos de parada durante os períodos de baixa demanda, né? Você pode, por exemplo, dar férias, né? Você pode aproveitar para dar manutenção, né? Nos equipamentos complementares do serviço, né? Você pode, de repente, fechar seu estabelecimento mesmo durante esse período, tá? Enfim, você pode se programar, então, para esses períodos de baixa demanda de forma a gerenciar a sua capacidade. Veja bem, gente, a gente está gerenciando agora capacidade, tá? Não é demanda, não. Demanda tem outras estratégias, tá? Vocês podem treinar funcionários em várias atividades. Para quê? Para quando tiver pico da demanda em algum ponto do processo, em algum momento, você conseguir realocar esses funcionários para ajudar em outras atividades. Por exemplo, vou dar um exemplo do hotel, uma coisa que eu já vi acontecer, tá? Se você tem programado que vai chegar um grupo, um pessoal vindo de uma excursão ou de uma convenção, né? Vai chegar um grupo grande no hotel e aí tem aquele acúmulo ali no check-in, aquele momento que a gente sabe que vai dar um acúmulo no check-in, porque são várias pessoas chegando para se registrarem no hotel no mesmo tempo. Você pode alocar, por exemplo, mensageiros, porteiros, etc., para ajudar nesse momento como? Já identificando as malas e subindo para os quartos ou deixando ali identificado para quando a pessoa já receber a chave, já ir subindo essas malas para o quarto e não dar esse problema, esse gargalo. Então, quando você treina funcionários em várias atividades, você pode utilizá-los em momentos de pico, realocando-os para aquela parte do processo que pode causar um gargalo, ok? Vocês podem contratar funcionários de tempo parcial para quando tiver os momentos de pico. O restaurante faz muito isso, né? Coloca às vezes mais pessoas. O restaurante funciona o dia inteiro, serve almoço, janta, happy hour, por exemplo. Muitas vezes eles contratam, tem funcionário de tempo integral, mas de parcial para atender, por exemplo, durante a hora do almoço, né? Uma outra coisa também é as vendas de final de ano, né? As lojas contratam funcionários a mais para dar conta, tá? E por fim, convidar os clientes para o autosserviço, né? É uma forma também de se aumentar a capacidade produtiva aí. Você convida os clientes, né? Você faz uma parte do processo, passa para o autosserviço e aí você aumenta a sua capacidade de, lembrando de todos aqueles detalhes da última aula que vocês têm que levar em consideração no momento de implementar um autosserviço, né? Treinamento, né? Se o autosserviço é confiável, qual que é a outra opção se o autosserviço falhar e etc. Só lembrando a última aula que a gente teve, ok? E aí, uma segunda forma, né? Ainda dentro de ajustar a capacidade à demanda, né? Você pode solicitar o quê? Compartilhamento entre os clientes. É isso que a academia faz, né? A academia deixa lá o recadinho, né? Compartilhe, né? A palavra que eles nem usam é compartilhe, não. Reveze com um colega, né? Então a pessoa está lá no equipamento, no momento que a academia está cheia, pode não ter equipamento para todo mundo. Então eles estimulam essa coisa de se revezar os exercícios com outra pessoa, né? Então você pode solicitar, né, para tentar ajustar a demanda, que o cliente participe, que compartilhe alguma coisa ali de forma a aumentar, a ajustar a sua capacidade àquele pico de demanda aqui, tá? Você pode criar uma capacidade flexível, tá? Pensar em uma capacidade flexível, né? Desde que você não fique muito tempo ocioso, tá? Ou, por fim, você pode alugar ou compartilhar instalações e equipamentos extras
para aqueles momentos de pico, aquelas temporadas de pico, você sabe que vai acontecer, tá? Então vamos lá. Nós falamos de como que a gente gerencia a capacidade. Agora eu vou falar para vocês de como a gente gerencia o quê? A demanda. Para a gente gerenciar a demanda, a primeira coisa é analisar os padrões da demanda. Existe algum padrão, existe alguma época, algum período que ela aumenta? Por que esse aumento? O que a gente pode fazer para tentar gerir isso, tá? Então, o que acontece? A gente usa muito essa demanda por segmento de mercado. Por quê? Pessoas diferentes, grupos de pessoas diferentes têm interesses diferentes por ofertas diferentes, né? Então, elas vão buscar... Desculpa, rinite, não é coronavírus não, viu, gente? É rinite alérgica mesmo, tá fazendo um frio infernal aqui em Belo Horizonte, esfriou demais, aí começa aquelas belezas das épocas das alergias e de rinite alérgica. Então, grupos diferentes têm interesses em ofertas diferentes, tá? Então, é interessante que você desmembre a demanda por segmento. Por quê? Muitas vezes, se você olhar os dados agregados, você não vê um padrão. Parece que a demanda é aleatória. Mas quando você divide isso por segmento, você percebe, por exemplo, que as pessoas parecem apresentar, né, dependendo da sua característica, demandas diferentes, tá? Então é interessante que vocês façam essa determinação de padrões por segmento. E é isso feito, entender o porquê, tá? Determinado segmento prefere usar o serviço naquele momento, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Aposentados. Aposentados não têm obrigação de trabalho, né, de ter aquelas 8 horas por dia trabalhando, né, sair de casa, pegar serviço, etc. Então, esse público-alvo, eles tendem a utilizar os serviços em horários diferentes daquelas pessoas que estão trabalhando, tá? Ir ao banco, ao supermercado, né, em horários diferentes. Em compensação, as pessoas que vão utilizar, que trabalham, vão utilizar serviços como supermercados e transporte público em um padrão diferente. Por quê? Elas têm obrigação de estar em determinado horário no trabalho, de sair do trabalho em determinado horário, né? Elas provavelmente vão fazer suas compras nos supermercados à noite ou aos finais de semana, né? Então, são demandas diferentes de pessoas com características diferentes, segmentos diferentes, que vão apresentar demandas diferentes, tá? Por serviços, ok? Tanto que assim que o maior movimento de salão de belezas é que dia? Sábado, né? Porque é onde a maioria das mulheres que trabalham vão ter para cuidar de unha, cabelo, etc. Né? Aquelas que se preocupam com isso, não tem necessidade de preocupar com isso, né? Ok? E aí o que é muito importante? Vocês manterem os registros de cada transação. Por quê? Se você tiver isso aqui registrado e um bom suporte de TI, olha vocês aí, olha a importância aí. Com um bom software, vocês conseguem descobrir esses padrões de segmento de uma maneira fácil, tá? E aí é só você se preparar, tá? Para gerenciar a sua demanda nos momentos em que você tiver baixa do seu serviço, nos momentos que você tiver alta demanda dos seus serviços, tá? Como? Aumentando sua capacidade produtiva aqui, né? E tentando mandar essa demanda para outros momentos que não são tão cheios, e aqui você estimulando as pessoas a usarem esses momentos que estão mais vazios, tá? E nós vamos ver agora as várias formas que você pode fazer isso. Então, existe basicamente 5 abordagens para você administrar a demanda, a procura pelo seu serviço. Um é não fazer nada, atender do jeito que vem, tá? Um é reduzir a demanda, tá? Outro é aumentar a demanda, que a gente pode reduzir a demanda em momentos, né, que ela já é alta, aumentar em momentos que ela já é baixa, estocar a demanda por sistemas de espera, leia-se filas, ou estocar a demanda por sistema de reserva, né? Nós vamos aprender isso aqui tudo agora, tem que ser rápido que a aula já tá meio que acabando.
Então, quando você não aborda, a primeira abordagem aqui não é fazer nada, é atender o que vier, do jeito que vier. Não vou mexer na demanda, não. Deixa lá meu restaurante, se encher bem, se não encher, amém. Não vou fazer nada para gerenciar essa demanda, tá? O que pode acontecer quando a sua capacidade é insuficiente? Você não tem capacidade produtiva. Quando a demanda estiver alta, você pode ter fila desorganizada, pode criar insatisfação do seu cliente. Quando você tem excesso de capacidade, ou seja, quando a demanda está baixa, você vai ter o quê? Desperdício, né? Você vai ter uma capacidade bacana, né? E que não está sendo utilizada. E dependendo do serviço, como eu falei ali lá atrás, você pode inclusive criar um cliente insatisfeito, tá? Então isso aqui é quando, por exemplo, é hotel, locadora de carro, que tem lá o número X de quartos, o número X de veículos para serem alugados, tá? Só que você não tem demanda. Então você fica lá com os quartos parados e os carros sem ser parados lá, sem estar gerando receita para vocês, né? Para a empresa. Não tem problema, o cliente não vai ficar insatisfeito nesse caso, mas quando é um show, igual eu expliquei para vocês, uma partida de algum esporte, né, um campeonato esportivo, etc., isso aí, a pessoa pode falar, nossa, mas que ruim, que desanimado aquele lugar, né, uma festa, não sei, até um restaurante, né, não sei se as pessoas querem feliz de chegar no restaurante, ter com 50 mesas, ter 2, 3 só ocupadas, tá? Bom, você pode reduzir a demanda, tá? Quando você tem muita demanda, sua capacidade não dá conta, como é que você reduz demanda? Tá? Aumentando o preço, que além de você ter mais lucro, você pode diminuir essa demanda, tá? E aí você pode também utilizar da comunicação, né? Para tentar incentivar os seus usuários a utilizar outros horários que não estão tão cheios, tá? E aí, numa outra situação, quando você tem excesso de capacidade, você não vai fazer nada, né? Porque você já não tem demanda, você ainda vai querer reduzir? De jeito nenhum, tá? Você não faz nada. Só que lembrando o seguinte, que mesmo vazio é ruim. Talvez você tenha que tentar partir para essa estratégia aqui, que é aumentar a sua demanda, tá? Se você tem capacidade, você tem que tentar aumentar a sua demanda, tá? Então, quando você está com excesso de demanda, você não faz nada para aumentar, tá? Nessa situação de excesso de demanda, você fica quieto, tá? A menos que exista alguma oportunidade de priorizar algum segmento mais lucrativo. Você tentar trazer o pessoal mais lucrativo. Mas normalmente você não faz nada, você já está com a demanda alta, sua capacidade já está insuficiente. Se você encher mais ainda, pode ser que você decepcione e a pessoa não volte a fazer negócio com você. Porém, quando você está com demanda baixa, com excesso de capacidade, você tem que buscar aumentar a sua demanda. Como? Você pode reduzir preços, tá? Obviamente, cuidado com a canibalização. Você reduz o preço de uma coisa para tentar atrair pessoas e aí você tem uma outra parte do seu serviço que fica prejudicada, um outro produto do seu serviço, né? E tentar também baixar até que você não tome prejuízo, né? Que você cubra todos os seus custos. Então, baixar seletivamente o preço para tentar atrair pessoas, né? O pessoal faz muito isso, né? Groupons da vida, etc, né? Restaurante, o dia que fica vazio, tudo fica diminuindo o preço. Happy hour, compre um chopp e ganhe um segundo de graça entre 5 e 8 da noite, provavelmente um movimento cai do restaurante, né? Então, eles tentam trazer alguma coisa para aumentar essa demanda naqueles momentos que você tem uma demanda insuficiente, você tem muita capacidade, está tudo montado, funcionário está lá, mas os clientes não chegam, né? E também, como sempre, usar comunicação, né? Variando tanto produto quanto distribuição do seu produto para tentar atrair pessoas ali para o seu serviço, tá? Bom, uma outra abordagem é estocar a demanda para o sistema de espera, fila, tá? Então, quando você está com excesso de demanda, você pode utilizar as filas. Cuidado, nós vamos ver isso daqui a pouco. Você tem que usar a configuração de fila apropriada para não gerar espera em demasia, tá? Tanto para o serviço como um todo, como processo de serviço, tá? Considerar alguns sistemas de prioridade para aqueles segmentos mais desejáveis ou mais lucrativos, tá? Então, tentar que aqueles segmentos mais desejáveis fiquem naquele momento e tentar fazer com que os outros segmentos mudem para outros períodos fora do pico,
ok? Então, por exemplo, se você sabe que executivos, eles não importam nem de pagar mais caro, mas para ter aquela disponibilidade do voo no horário que eles querem, geralmente segunda e sexta-feira à noite, tenta fazer esses outros segmentos, por exemplo, pessoas que não são executivas, que não estão a trabalho, estão a turismo, manda esse pessoal para o final de semana, por exemplo, tá? Que aí você desafoga sua sexta e sua segunda, deixa esses horários mais para aquelas pessoas que pagam a mais e não abrem mão do horário. E aí, por exemplo, o turista que não tem necessidade, manda esses voos de turismo para o final de semana, né? Que é quando os executivos não estão viajando, né? Considere as filas separadas sob critério de emergência, duração e preço do prêmio do serviço, né? Então, você pode pensar aqui também em deixar filas separadas, é o que acontece em aeroporto, né? Primeiro, vamos lá, os clientes diamante, eles vão embarcar primeiro, né? Primeiro os idosos, pessoas com dificuldade de mobilidade, cliente diamante. Mães com crianças no colo vem tipo uma segunda prioridade, criança pequena. E por fim vem o resto, né? E por fim, a gente vai aprender isso aqui daqui a pouco, encurtar a percepção do cliente de tempo de espera, tá? E também transformá-la mais confortável. A gente vai ver daqui a pouco, não vou falar muito disso, porque a gente vai ver bastante disso daqui a pouco. E quando você tem excesso de capacidade, ou seja, quando sua demanda está pequena, você não vai precisar fazer fila, né, gente? Você não está conseguindo nem usar a sua capacidade toda, então não tem por que estocar demanda, fazer fila, tá? E por último, a última abordagem é a reserva. Estocar demanda por reserva. Isso ajuda muito, né? Porque você consegue se programar, né? A pessoa não precisa esperar, chega no momento. Reserva é quando você liga você marca uma consulta, você reserva um quarto em um hotel, né? Você reserva um lugar no restaurante, né? Então, quando você faz a reserva, você também, quando você está trabalhando com excesso de demanda, trabalhar com reservas é muito interessante. Tá? Só que lembrar sempre de dar prioridade para os segmentos mais importantes, né? E tentar, assim como na fila, tirar os clientes, alguns clientes que, né, do período de pico, tentar de alguma forma movimentá-los para onde não é o seu período de maior pico. E quando você tem excesso de capacidade, quer dizer, você está com, né, pouca demanda, tá? Você só deixar bem claro que tem espaço disponível e permitir que eles façam reserva no horário que eles quiserem. Quando liga para falar o hotel, fala assim, para reservar um horário, uma mesa no restaurante, você fala, não, olha, hoje está bem tranquilo, você pode reservar a mesa que você quiser, ou você pode chegar no horário que você quiser, porque hoje a gente não tá operando com a casa cheia. Pode ser que ela encha, então nós vamos fazer reserva, mas fique tranquilo, né? Bom, por fim, tá? O marketing pode ser usado também para administrar a sua demanda, tá? Normalmente as pessoas usam preço, tá? Para gerenciar a demanda. Vou pegar o exemplo clássico de pacote de turismo. É aquela coisa, né? Ou avião, enfim, né? Transporte, tudo. Tem a alta temporada em que os preços de hotel, de avião, do próprio pacote tá altíssimo, e a baixa temporada você consegue viajar quase que pela metade do preço, né? Quando eu trabalhava, que não era quando eu não era professora, que eu trabalhava em empresa, eu sempre marcava minhas férias para baixa temporada, tá? Eu gostava muito de marcar para maio ou outubro, que era considerado baixa temporada. E outubro tirando, não é nem outubro, novembro, porque outubro tem aquela semana do dia 12 que é alta temporada. Eu sempre marcava nessas datas, porque eu viajava assim, pagava um terço do que os meus colegas na época de alta temporada, que é dezembro, janeiro e julho, basicamente, né? E perto dos grandes feriados. Então, preço é um dos mais utilizados para gerenciar a demanda, mas não é o único. Muitas vezes não é utilizado sozinho, tá? Então, o que você tem que perceber quando você vai adequar o seu preço para manipular a sua demanda, tá? Primeiro, entender a curva de demanda dos produtos, dos seus serviços, dos diversos segmentos. Já falei, segmentos diferentes apresentam demandas diferentes.
Então, tenham isso em mente, que senão vocês podem fazer bobagem, tá? Entender qual que é a curva da demanda do produto para mulheres, homens, crianças, famílias, enfim, diversos segmentos que podem procurar o seu serviço, tá? Deixar o máximo de capacidade possível para o segmento mais lucrativo, tá? É aquilo que a gente já conversou. O segmento mais lucrativo de companhia aérea é executivo, né? Então, tentar liberar o máximo dos horários que interessam a esses executivos, onde que a curva de demanda dele é maior, para esses caras, jogar os outros clientes que não são tão lucrativos para outros momentos, né? Tentar, né? E deixar sempre disponível a qualquer instante para esse movimento mais lucrativo, tá? Você pode mudar os elementos do seu produto ou do seu serviço também para gerenciar essa demanda. Por exemplo, você está com uma baixa demanda lá no seu restaurante, à noite, está com alta demanda no almoço, mas está com baixa demanda à noite, sei lá, você pode oferecer um happy hour, né? Criar uma música, né, no seu serviço, quer dizer, você está modificando o seu produto, o elemento do seu serviço, né, para atender, para gerenciar a demanda naquele horário que ele está em baixa, tá? A mesma coisa em alta também, você pode tentar mudar alguma coisa de forma que, por exemplo, o restaurante, que é à la carte, na hora do almoço ele pode oferecer serviço self-service, porque é um horário de grande demanda e ele aumenta a capacidade dele, né, podendo atender um número maior de pessoas, tá? Modificar o local e o horário de entrega, tá? Colocar um delivery, né? Abrir um e-commerce, né? Se sua demanda está muito alta, é uma forma de você aí aumentar, ou aumentar a sua demanda ou gerenciar melhor essa demanda, tá? Food truck, aí os restaurantes estão trabalhando agora com food truck, né? Para conseguir atender mais pessoas e aumentar a demanda aí, tá? Variar os horários que o serviço está disponível. O pessoal faz muito isso isso aí está dentro de modificar o local e o horário de entrega. Loja, né, na época de Natal faz isso muito, tá? E oferecer o serviço dos clientes a um novo local, tá? É você levar, tipo, o seu serviço para outros locais. Eu vejo isso muito em evento, né? Os eventos, às vezes, uma pizzaria renomada, um restaurante renovado, ele vai para o evento, monta lá uma tenda, leva um food truck, que seja, mas monta uma estrutura para atender aos seus clientes que estão naquele evento, seus clientes-alvo que com certeza vão frequentar aquele evento, ou alguns clientes que você queira prospectar, tá? Então, isso é oferecer o serviço em um novo local, tá? E, por fim, você pode usar a última ferramenta de marketing aqui, que é promoção e educação, né? Tentar educar os seus clientes e fazer promoções em horários, né, que estão com baixa, né, demanda, tá? Para tentar abrir. Salão de beleza faz muito isso, né? Salão de beleza você paga, você tem às vezes desconto lá, se você for de, sei lá, de terça e quarta, que é um dia que não tem muito movimento. Empresas de viagem também fazem muito isso, né? Dão essas promoções também na baixa temporada e etc, tá? Bom, vamos falar um pouquinho então para acabar de filas e reservas, tá? Então, em negócios onde a demanda excede muito a oferta, os gerentes podem tomar providências para estocar a demanda de dois modos: ou fila, tá? Ou da oportunidade de fazer a reserva e marcar o espaço com antecedência para garantir que vai ser atendido, tá? As filas, elas têm alguns, você pode simplesmente atender as pessoas por ordem de chegada, o que não é tão indicado, tá? Ou você pode ter alguns sistemas mais avançados que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Antes de eu falar dos sistemas, que são esses aqui, de gerenciamento de filas, vocês precisam saber o que irrita numa fila, tá? Então, lá nos Estados Unidos fizeram alguns estudos e mostraram que o que torna pior a espera, né? Isso aqui no caso de caixas de loja, tá? Seriam percepção de que os funcionários são lentos ou ineficientes, a pessoa ficando mais nervosa, sabe? Vai tendo aquela percepção de espera, o tempo parece que não passa, tá? Clientes que mudam de ideia sobre um item registrado e ou por erro do caixa ou por erro do cliente, tem que desfazer aquela compra, então eles ficam muito possessos, então qualquer minutinho de espera impacta muito, tá?
E outra coisa que irrita muito é isso aqui, ó. Uma pessoa que sai da fila para buscar alguma coisa, tipo assim, interrompe o processo de pagamento na fila de loja, na caixa da loja do supermercado, tá? Depois vocês pensem aí, ver se faz sentido isso aqui com vocês também, tá? E aí essas pesquisas mostraram também o seguinte, que 1/3 dos entrevistados ficam frustrados após esperar por até 10 minutos, né? Nem passou de 10, 1/3 já tá meio com raiva, tá? Mulheres são mais pacientes que homens para ficar na fila e tem mais disposição para puxar papo com outra pessoa que tá na fila, tá? E lembrem-se, gente, fila é sintoma de problemas, tá? Que não foram resolvidos com gerenciamento de capacidade. Fila é um sintoma, ela tem que ser tratada, tá? Ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de ficar em fila. A gente suporta quando não tem jeito, mas todo mundo quer ir no lugar e ter o mínimo de fila possível, de preferência que não tenha, tá? E como é que você faz para gerenciar essas filas, tá? Primeiro passo é rever o projeto do sistema de filas. Eu vou mostrar para vocês um projetinho daqui a pouco, tá? O sistema de fila que você está utilizando está sendo eficiente no seu serviço, tá? Instalar um sistema de reserva pode ajudar, tá? Customizar o sistema de espera a diferentes segmentos de mercado, tá? É o que a companhia aérea faz quando deixa lá os Black, Diamond, Gold, etc., numa fila especial e separada, tá? Gerenciar o comportamento de clientes e percepção que eles têm da espera. Super possível, eu vou mostrar como. Dá distração pro povo, entendeu? Pessoas em grupo tendem a ter mais paciência e perceber menos o tempo de espera quando estão em grupo. Vou falar daqui alguns slides, tá? Tentar gerenciar essa percepção aí da espera. E redesenhar os processos para reduzir o tempo de cada transação e não gerar filas. Tentar otimizar o máximo possível o processo de serviço. Isso aqui é que as companhias aéreas fizeram, quando colocaram aquele tanto de totem nos aeroportos. Para quê? Para nos momentos de pico, como segunda-feira e sexta-feira, você diminuir as filas no check-in, tá? Ou no embarque, tá? Enfim, quais que são então as configurações que nós temos de fila? Uma fila única com funcionário único e uma única etapa, esse aqui é o que mais mata a gente de ódio, na minha opinião, né? Mas, de repente, se tiver pouca demanda de fila, funciona. Uma fila única com funcionários únicos em etapas sequenciais, isso é que acontece no hospital, né? Você geralmente você tem uma fila para triagem, né? Aí depois que você passa pela triagem, você vai lá para esperas nos consultórios. Depois no consultório você vai para uma fila ou de pagamento, ou se você tiver plano de saúde, para arrancar a pulseirinha lá e você ter sua alta, tá? Então uma sequência e tem uma fila onde que vai acontecendo a sequência, tá? Filas paralelas com múltiplos funcionários, aí você pode escolher em qual que você fica, né? Alguns supermercados é basicamente isso, né? Você escolhe para qual caixa que você vai, tem vários, com várias filas. Filas específicas para funcionários específicos, então esse aqui pode ser prioridade, ou esse aqui pode ser a cliente, VIP, Ultra, Mega, Blaster, Gold, Dourado, Premium, Platínio, né? Etc. Então você pode ter filas específicas para resolver problemas específicos ou para tratar de públicos distintos, tá? Você pode ter uma fila única para múltiplos funcionários, que é a filinha tipo cobra, essa é que eu mais gosto, eu acho mais eficiente, né? Então o cara tá aqui, né? Os bancos têm utilizado muito ela hoje em dia, né? Então liberou um cara, você vai no primeiro que libera aqui. E por fim a senha, tá? E aí a senha é várias pessoas, caiu a senha, liberou um posto aqui, abriu um ponto de senha, tá? Ok? Então, a alocação para separar as áreas da fila pode se basear também em outros critérios, como urgência de serviço, como é o que acontece em hospitais, tá? Duração da transação do serviço, então você pode ter uma fila para um serviço mais rápido, uma fila, de repente, para um serviço mais demorado, tá? Pagamento por um preço mais alto, então se aquelas pessoas os clientes VIPs, premiums, etc., né, que faz parte de um plano de fidelidade, né, que ele vai ter uma fila especial para ele, porque isso está
tá lá o torcedor, sócio torcedor, né? Ele tem prioridade de compra de ingresso, enfim. Ele paga um preço mais alto, mas ele paga mais alto para ter um tratamento diferenciado nessa fila aí, ou se é que tem fila. E por fim, a importância do cliente, tá? Então, clientes VIPs geralmente tem um tratamento diferenciado, né? Quando vai usufruir de um serviço. Por fim, eu vou citar só alguns aspectos que eu já tenho que postar aqui para vocês agora a aula, tá? Um tempo desocupado parece mais longo que um tempo ocupado, então a função de vocês é dar uma ocupação para quando a pessoa está esperando, ou sei lá, alguma diversão, algum informativo, alguma atividade que essa pessoa possa fazer, passar um filme, passar um informativo importante durante, oferecer algum jogo, alguma coisa, dar alguma ocupação, literalmente, principalmente quando trata de criança, viu, gente? Que é mais difícil de gerar essa espera para enquanto está no momento de espera, tá? Então é isso que os restaurantes fazem quando traz um desenho para a criança colorir, né? Acho que laboratórios, quando você vai colher, né, exame de criança, tinha que ser muito cuidadoso com isso, pôr brinquedinho, filme de criança, porque a gente adulta ainda aguenta mais, criança surta mesmo esperando, né? Esperar sozinho parece mais longo do que esperar em grupo. Obviamente, quando você está desconfortável, parece que demora muito mais do que quando você está confortável, então dê conforto quando você for fazer a pessoa ficar em algum tipo de fila. Quando eu falo fila, não é o povo em pé um atrás do outro, não, mas é fila de esperar o serviço, tá? Espere antes e após os processos parecerem mais longos. Esperas antes e após os processos parecem ser mais longas que durante o processo. Então, quando você está numa fila para entrar num restaurante, esse tempo aqui parece ser muito mais longo do que o tempo que você espera para receber a comida, e a mesma coisa o tempo que você espera para pagar, tá? Então, esse começo que é o tempo para entrar no restaurante, e esse fim que é o tempo para pagar, parece ser muito mais longo a espera do que a espera do prato quando você já está sentado ali no processo de serviço, tá? Esperas injustas são mais longas do que as equitativas, ou seja, quando aconteceu alguma coisa no serviço que não era para estar acontecendo e você está lá esperando, você fica muito mais possesso do que se fosse uma coisa que fosse esperada ou que todo mundo tivesse esperando como você, tá? Então você fica, o nível de estresse aqui aumenta muito. Esperas não familiares parecem mais longas do que as familiares. É o seguinte, tá? Quando eu estava grávida, por exemplo, eu ia na mesma lugar fazer ultrassom do bebê, tá? Então eu já conhecia o lugar, já sabia o tempo de espera que eu ia ficar lá, então para mim era confortável, né? Geralmente as pessoas que estavam indo pela primeira vez no lugar estavam reclamando muito mais, tá? Então as pessoas quando chegam num lugar que não conhece, ou num tipo de espera que não conhece, geralmente ficam mais irritadas do que aquelas, né? Por exemplo, se você viaja muito de avião, você já sabe que de vez em quando você vai ter que esperar. Então, você tende a irritar-se menos do que uma pessoa que viaja esporadicamente. Esperas incertas são mais longas do que esperas finitas, né? Então, quando você dá uma previsão de tempo para o seu cliente, né? Isso diminui um pouco a percepção de tempo de espera dele, tá? Esperas inesperadas da mesma forma são mais longas do que as esperas explicadas. Olha, o restaurante está cheio, nós já estamos em fila de espera, tá? E isso é devido pelo horário. Esse horário geralmente a gente está mais cheio mesmo. Então a pessoa fica mais, tá bacana, vou sentar ali, vou esperar um pouco. A pessoa às vezes oferece, né? Senta aqui no bar, a gente te oferece, você pode ir consumindo enquanto isso, etc. Ansiedade faz espera parecer mais longa. Ai, quando você quer ir naquele show, quer ver aquele ídolo, aí tudo parece que leva uma eternidade para acontecer, né? Pessoas ansiosas aqui também sofrem mais, às vezes, né? Não é nem ansiedade pelo serviço, é que a pessoa é ansiedade de natureza, ela sempre vai sofrer mais, vai ficar batendo o pé, mais irritadiça durante as esperas. E quanto mais valioso o serviço, mais tempo as pessoas esperarão por esse serviço. Quanto mais valor ela vê no serviço, mais tempo ela vai esperar por ele. Porque ela sabe que aquilo vai ser legal, vai ser bom e etc. Ela tende a ser mais paciente. Ok? Para acabar,
Reservas são muito eficientes também, tá? E oferecem vários benefícios, né? Contribuem para reduzir ou até acabar com filas de espera e evitar insatisfação. Permite controlar bem a demanda e estabilizar, porque você sabe o que você está esperando pelo número de reserva que você tem para o voo, para o restaurante, para o hotel e etc, né? O próprio ingresso é uma forma de reserva quando você compra, né? E permitem o uso de gerenciamento de receita, quer dizer, se você espera um público X, você consegue gerenciar melhor essa receita, né? E aí você pode até separar reservas para os clientes mais lucrativos, para outros segmentos, em vez de reservar sempre uma capacidade do seu serviço para quem realmente interessa no seu serviço e quer pagar mais por ele. Gente, é isso, acabou mesmo, eu tenho que postar a aula para vocês agora, que eu já estou atrasada e a aula já começou. Estou entrando agora lá no AVA para explicar para vocês, esperem um pouquinho que está chegando aí no YouTube. E eu gostaria que para vocês ganharem a presença, vocês escrevessem aí nos comentários alguma experiência que vocês tiveram, que vocês ficaram extremamente insatisfeitos de ficar na fila. Fala para qual serviço. Vocês perderam muito tempo na fila e vocês ficaram muito bravos ou ficaram bem insatisfeitos com essa espera, tá? Coloquem para mim aí nos comentários e a presença de hoje eu vou fazer a partir dos comentários de vocês, ok? Coloquem então uma experiência que vocês lembram, que vocês ficaram muito satisfeitos porque acharam que o tempo de espera em fila foi muito grande. Lembrando que, gente, fila não é só física, tá? Fila pode ser online, né? Então, às vezes o tempo que você ficou lá esperando para ser atendido no telefone ou no próprio celular para você conseguir acessar um serviço, coloca lá para mim, por favor. Beijão para vocês, se cuidem, fiquem em casa e até daqui a pouco.